Já que eu vou manter o foco, eu vou beber uma bebida quente na minha caneca Foca na Leitura. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando agora um vlog. Voltando a fazer o vlog no canal, estou animada. Eu vou falar rapidamente, porque senão eu vou me atrasar pro trabalho. Eu tô começando esse vlog hoje é dia 15 de junho. Eu vou tentar fazer atualizações semanais, como estão as minhas leituras e tal. Eu atualmente estou lendo Perto do Coração Selvagem e ainda estou lendo Violetas na Janela. Espero terminar pelo menos o da Clarice Lispector durante esse vlog. Eu não tenho um ritmo tão acelerado de leitura, depende muito do livro que eu estou lendo. Às vezes, quando eu leio um romance desses mais água com açúcar, às vezes eu tenho mais facilidade, nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes o enredo é mais fácil e tal, então. Aí eu vou autorizando vocês e eu pretendo lançar esse vlog no dia 12 de julho. Vamos ver se eu vou cumprir com a minha meta. Vocês vão dizer se sim ou se não. Então, até a próxima atualização. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Ontem eu fiz a primeira entrada e depois eu vi que eu não falei a página que eu tava, só que eu tava com pressa e hoje eu também estou com pressa. Eu tô na página. Ontem eu li acho que um capítulo mais ou menos, deu pra ler um pouquinho. Geralmente eu leio esse livro aqui do Violetas na Janela indo pro trabalho. Eu tô na página 98. E vamos ver se até o final desse vlog eu vou terminar. Não tenho a pretensão de terminar esse livro até o final desse vlog. Se terminar, ótimo. Se não terminar, tudo bem. Eu tô curtindo ler ele devagar, porque ele é um livro espírita, então eu quero absorver os ensinamentos bem devagar mesmo. E esse livro aqui eu não li, eu li uma página só. Eu tô na página 18, eu tô na página 19, né? Mas eu ainda não terminei a 19, que é da Clarice Lispector, tá? Então, só para atualizar, talvez daqui a uma semana eu volte. Hoje é terça-feira, né? Talvez no sábado ou domingo eu volte para falar como tá, se eu avancei um pouquinho, e para falar um pouco da história de cada um deles, tá? Beijo. Oi, gente, bom dia. Estou atrasada com compromisso, hoje é sábado de manhã. E para variar, eu sempre venho aqui para falar enquanto eu estou atrasada. Inclusive, eu esqueci de pegar o livro, peraí. Voltei. Hoje é dia 20 de junho, sábado. Eu avancei um pouquinho no da Clarice Lispector, eu tô na página 40. Ainda não cheguei na parte que eu tinha abandonado, que eu abandonei na página 66, eu acho. 67, eu abandonei. Então eu ainda sei o que está acontecendo na história. A última vez que eu atualizei vocês, eu não lembro em que página eu estava. Passou um passarinho aqui. Enfim, gente, tem que correr para falar com vocês. Vamos lá. Avancei um pouquinho também no Violetas na Janela e eu vou chegar do meu compromisso de manhã, sento aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre cada um desses livros, o que que eu tô achando, e é isso. Até mais tarde. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras. É, Eu tô lendo Violetas na Janela, eu tô na página 110. Ele é um livro espírita, ditado pelo espírito da Patrícia e psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Essa é autora de alguns outros livros um pouco conhecidos no mercado editorial de livros espíritas, né? A história do livro é a seguinte: conta a história da Patrícia, que é uma menina de 19 anos que desencarnou numa colônia espírita, uma colônia espiritual, né? Assim como o nosso lar, só que o nome dessa colônia se chama São Sebastião, que seria o nosso lar, se eu não me engano, seria em cima do Rio de Janeiro. E o São Sebastião é em cima de uma cidade chamada São Sebastião de alguma coisa, deixa eu ver, do Paraíso, em Minas Gerais. A Patrícia, ela desencarnou em 1992
E ela conta um pouco como que é esse momento que ela acorda na colônia espiritual e como que é a colônia espiritual, como que é toda a experiência que ela tem com todas as coisas diferentes e coisas que ela imaginava, coisas que ela não imaginava. É, ela é uma menina que veio de uma família espírita, que tinha um centro espírita. O pai dela era dono de uma casa espírita, né, em Minas Gerais. E a tia dela é a Vera Lúcia, é a pessoa que psicografou, né, o livro. E é isso, aí ela conta muitas coisas, é muito interessante porque ela entra em mínimos detalhes sobre como é essa colônia espiritual, como que as pessoas vivem, como que é a dinâmica das coisas, quem está lá, por que que as coisas são dessa forma. E é um livro muito gostoso porque é narrado por uma adolescente, né, uma pós-adolescente, né, que ela acabou de sair da adolescência ali, até 19 anos, então ela fala de um jeito muito jovial e muito simples, muito tranquilo, assim. E a história é ela contando sobre a vida dela, é meio documental, assim, né? Na colônia espiritual de São Sebastião. E eu tô um terço do livro, mais ou menos, eu tô lendo bem aos poucos, porque tem umas falas muito bonitas e uns ensinamentos bem profundos que eu quero ir assimilando aos poucos mesmo. Então, eu já estou lendo esse livro, deve ter uns um mês, 2 meses, talvez. E eu não pretendo terminar agora, em junho, talvez em julho eu termine. É isso. Agora vamos falar sobre este livro que se chama Perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem é um livro que a Clarice Lispector escreveu nos anos 40, se eu não me engano, 43. Ela tinha 23 anos quando escreveu esse livro e é absurdo a forma como ela tinha essa escrita aos 23 anos. É bizarro. É um livro, assim, muito reflexivo. Tem uma história que se passa no plano de fundo, que é da Joana, e a gente tem várias linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro capítulo começa quando ela é criança, e a gente vai tendo, como é um fluxo de pensamentos, né? Ela vai escrevendo e você vai tentando entender o que ela tá pensando naquele momento, né? E aí você não entende se é ela adulta que tá falando, se é ela criança que tá falando, e aí você vai pescando. E eu tô gostando muito de fazer essa releitura, porque ano passado eu comprei esse livro na Bienal, em junho do ano passado, só que eu comecei a ler e abandonei, porque queria ler no momento que eu tivesse menos atarefada, porque ele é um livro denso também, você tem que dedicar um tempo da sua vida para ler esse livro, né? Não é denso, eu acho que a palavra não é denso, eu acho que ele é um livro que você tem que prestar atenção, assim, porque de vez em quando surgem uns pensamentos muito interessantes, e eu acho que eu não tava numa época legal para ler esse livro, e eu abandonei, e aí peguei no final do ano passado, li algumas páginas, abandonei de novo, e agora em junho, final de maio, eu peguei e voltei a ler. E agora eu tô na página 56, eu tô chegando na parte que eu abandonei no 67, e, enfim, aí conta a história da Joana, que ela é uma menina órfã. Isso não é um spoiler, porque já no segundo capítulo já fala sobre isso. E esse livro é de 1943 também, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas eu não vou dar mais spoiler, não, vou só falar isso. E é a Joana, que é a protagonista, e aí ela passa pela juventude, e aí ela vai morar com a tia, que mora perto da praia. Essa tia não gosta dela, aí depois ela vai viver no internato. Depois ela Antes de viver no internato, ela tem uma questão lá com um professor que ela gosta muito, que ele entende muito a forma de pensar dela. Aí depois ela vai morar no internato e nisso tudo ela vai também, em alguns momentos, mostrar sobre a vida dela de casado.
A gente sabe que ela é casada com um personagem chamado Otávio. E aí ela vai lembrando de algumas questões, a gente vai entendendo quem é a Joana. E eu não sei aonde esse livro vai chegar, não sei o que vai acontecer nessa história. Essa história, você fica assim, você espera tudo. E é muito legal estar relendo agora, porque agora eu tô com uma visão diferente de quem é a Joana. E eu tô conseguindo aproveitar muito o livro. Porque da primeira vez que eu li até essa página 67, eu fiquei muito perdida, sabe? E aí agora acho que eu tô mais. Eu já sei pra onde as coisas estão se encaminhando, sabe? E é isso. Aí, quando terminar esse livro, neste vlog, vocês vão ver alguns takes de eu lendo. Eu fiz um vídeo hoje de lendo 30 minutos pro canal e eu dei uma avançada nesse livro. E eu vou contando um pouco mais sobre essa minha experiência. Se eu for começar outro, não sei se eu vou começar outro livro nesse vlog, só se eu terminar ele antes do esperado. Mas é isso, me acompanhem por aqui e até o próxima atualização. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje é dia 27 de junho. Eu não lembro a última vez que eu falei com vocês, eu acho que foi sábado, acho que foi domingo passado. É porque eu fiz um mini vlog, tentei fazer um mini vlog dessa semana que flopou, porque eu ia fazer de leitura, lendo um mínimo de horas por dia, só que acabou não dando certo, porque eu fui deixando outras coisas na minha lista de prioridades e leitura, infelizmente, ficou por último. Mas eu consegui dar uma avançadinha no livro, eu não lembro a última página que eu parei. Eu vou botar aqui anotado, do domingo passado, e vou falar a página que eu tô agora. Eu estou na página 89, começando a 90, de Perto do Coração Selvagem. Estou numa parte que eu tô achando meio chata. Eu não sei se eu cheguei a falar que eu tava interessada. Começou na parte 76, aqui, na página 76. Que foi o capítulo que começa a falar do Otávio. Só que eu tô achando bem chato. Eu gosto da história da Joana. E aí eu tô achando esse personagem saco. E aí espero que acabe logo. Esse capítulo é enorme. Ele começou na página 76 e ele vai acabar... Deixa eu ver em qual página. Acabar na 98. São 22 páginas de capítulo. Nossa. Eu acho que ela fez isso... propositalmente, porque eu tô achando um saco esse Otávio. E Violetas na Janela, eu tô na página 114. E é isso, eu tô atrasada, que eu tenho um compromisso agora sábado de manhã. Eu venho aqui hoje, talvez mais tarde, ou amanhã, dia 28. Estamos em clima de Copa do Mundo. O Brasil ganhou o último jogo contra a Escócia de 3-0. O Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então o Rio de Janeiro está um caos quando eu tenho algum jogo. E segunda-feira eu não vou trabalhar. Vai ter jogo 2 horas da tarde e eu trabalho numa escola, quem não sabe, e a gente foi liberado, então eu tô feliz. É bom que vai dar pra descansar, porque ontem eu trabalhei como se fosse pra 2 dias. Enfim, aí depois a gente se fala. Um beijo. Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui no vlog pra atualizar vocês. Estou um pouco longe. A última atualização longe no sentido de não atualizei no último final de semana, que era pra ter atualizado, só que a minha vida foi meio louca, porque eu fui convidada de última hora pra ir numa festa de família da minha cunhada. E aí domingo teve o Jogo do Brasil, que a gente perdeu. E aí foi isso, assim, eu não tive... Eu até pensei em fazer um vídeo nesse dia, só que eu tava sem disposição, tava triste. E eu falei, não vou fazer nenhum vídeo, não. E tanto é que geralmente eu tenho lançado nos últimos tempos, eu tenho me planejado pra lançar todo domingo também algum vídeo. Só que, não tava afim. Aí não filmei pro vlog, não filmei pra postar nenhum outro. Eu ia fazer um desafio de... Primeiro eu pensei em fazer um desafio de 12 horas, só que aí eu lembrei que ia ter... De leitura, né, direto. Só que eu lembrei que ia ter o Jogo do Brasil. Aí eu falei, eu não sei se eu passo essa maratona pra depois. Eu diminuo o desafio pra estipular uma hora menor que dê pra eu ler. E aí eu fiz isso. Eu falei, vou ler 6 horas. Só que aí eu estava muito cansada da festa, no domingo, né? E aí, apesar de assim, eu não fiz nada, só porque no sábado foi uma festa pra ficar mais sentada mesmo.
Só que no sábado eu tinha acordado cedo e tal, e aí eu estava cansada, no geral. Domingo eu acabei dormindo antes do jogo, comecei a ler esse livro, e aí eu falei, ai, tô com sono. Aí não consegui completar o desafio, e aí eu falei, não vou. Sabe do que mais? Vou ver o jogo. Eu vi o jogo. Aí o Brasil perdeu. Aí eu falei, sabe do que mais? Não vou disponibilizar nenhum vídeo, não vou fazer nenhum vídeo hoje, não tô com cabeça, não quero, e é isso. E aí foi. Mas hoje é terça-feira, tô voltando aqui pra atualizar sobre a leitura. Não estou gostando desta parte do livro, tô achando um pouco chata. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês tem um capítulo que se chama, antes da segunda parte, deixa eu ver, na página 76 começa um capítulo chamado Otávio, e aí vai até a 90 alguma coisa. E eu achei uma parte muito, 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 muito chata, porque eu gostei muito da protagonista Joana. E a boa parte do livro, até a página 70 e pouco, é sobre a história dela, é sobre ela. E aí, nesse momento, começa a contar a história um pouco dele e ele envolvido com a Joana. Eu achei, é tipo um POV, mas um ponto de vista, né? Só que tem uns momentos que a Joana fala um pouco também, tipo assim, acho que mais pro final desse capítulo, que mostra os pensamentos dela, mas é como se fosse um ponto de vista dele no meio do livro. Achei muito chato. E aí, desse desenrolar da história, aconteceram algumas coisas, né? Que, né, ele entrou na história por algum motivo, né? E aí, a partir de então, eu tô achando a história chata. Eu tô achando... E eu achei muito interessante, porque eu fiz algumas marcações, marcações não, eu peguei um post-it e escrevi uma coisa que eu achei interessante, porque eu não lembrava disso, que eu botei assim, página 72, dissociava por causa dos seus traumas, por se sentir sozinha no mundo e não amada. Na página 67, ela fala um pouco sobre o que é liberdade, e aí logo depois ela entra nesse relacionamento, né, com o Otávio, e ela começa a falar umas coisas assim, sobre ela se sentir livre, mas você sente que não... E tem alguma coisa estranha, como assim, sabe? Você sente um incômodo quando ela começa a falar sobre isso, associando uma outra pessoa, né? E aí, por isso, eu tô me sentindo um pouco incômoda nesse momento, nessa leitura deste livro. E isso está impactando na minha falta de vontade de ler. E por isso que eu estou na página ainda 108. Eu não estou com vontade. Mas a gente tem que ser sincera, né? Essa semana eu quero acabar, porque eu quero acabar junto com esse vlog, este livro. E eu me planejei pra ler essa semana o suficiente pra acabar. E eu estou atualizando vocês sobre meu descontentamento. Em contraponto, né? Ao contrário, estou amando esse livro. É muito legal. E eu estou... Quando eu falei pra uma amiga minha, eu tava lendo um livro e tal, que era um espírito que estava psicografando e tal. Aí ela ficou chocada. Tudo bem que assim, tem muita gente que tem medo, ou tipo assim, acredita, mas tem medo. Eu já fui um pouco assim. Hoje em dia... Eu tenho um pouquinho, mas assim, acho que todo mundo é um espírito, né? No meu ponto de vista, né? Então, as pessoas não deixam de ser quem são. Então, a gente não precisa ter medo, né? Tipo assim, se eu morrer hoje, eu vou continuar sendo eu. Então, eu não preciso ter medo de mim. Vamos lá. Em contrapartida, eu estou amando este livro. Violetas na Janela. Eu estou numa parte bem interessante. O nome do capítulo é O Relato das Três Amigas. Ela mora com a avó na colônia espiritual, né? Acho que não fala o nome da avó, ela chama a avó só de vovó, né? E aí, nessa casa que ela moram outras mulheres, né? E que são amigas da avó dela. Uma dessas mulheres se chama Dona Amélia. A Dona Amélia, ela tem uma neta. E a neta foi visitar ela com uma amiga dessa neta. Então, por isso que tá, o Relato das Três Amigas
Tá contando como foi o desencarne da Dona Amélia, da neta da Dona Amélia, que eu não lembro o nome agora, Marina, e da amiga da neta, que é a Isa. Eu já li o relato da avó e já li o relato da Marina. E hoje eu vou ler o relato da Isa. E eu estou lendo bem uns pouquinhos, tipo assim, uma página pra cada relato. Mas é impactante. Então, tem que ser aos poucos, tem que ser aos poucos. Pra mim, no caso, assim, eu tô degustando esse livro. Esse livro é, tipo assim, tu tá tomando em casa um vinhozinho pra relaxar, eu faço essa leitura assim, dessa forma. É bem gostosinha. E tem muitos ensinamentos. Ela tem uma parte que ela vai, tipo, numa escola que ela chama de educandário, né? Porque quem já ouviu falar do Nosso Lar sabe que tem vários lugares dentro do Nosso Lar, que é uma colônia espiritual. E nessa colônia tem vários lugares. Ela fala do teatro, tem um lugar de teatro que tem peças e palestras. Tem esse educandário, que é tipo, como se fosse uma escola. Tem o posto de socorro, que é tipo, não, na verdade é um hospital, o posto de socorro é em outro lugar, eu acho. Agora eu não tenho certeza. Tem o hospital, né, que é quando ela desencarna, ela vai pra lá. Enfim, aí ela fala sobre o educandário. Eu super me identifiquei com o educandário porque é essa escola, né? Ela encontra com uma professora e ela fala sobre como acontecem as coisas lá, como que as crianças se alimentam, como que as crianças... o que acontece, né? Como que é ensinado de alguma... Ela tenta demonstrar de alguma forma. Tem um lugar também que se chama... Eu não sei, na verdade eu não sei qual é o nome desse lugar, mas eu sei que é tipo assim, é tipo um galpão que ela fala, e tem vários computadores que você... É um lugar de estudo, né? Se você quiser ir lá pra você aprender sobre alguma questão, tipo assim, eu quero saber sobre o Chico Xavier. Aí eu vou lá e vou numa sala, vou ver algum vídeo, e aí tem algumas níveis de dificuldade dos vídeos, tipo assim, fácil, aplicativo, enfim, aí vai de acordo com o seu entendimento e a sua disposição, né? Nossa, assim, esse livro tá me abrindo um leque, vários pensamentos, assim, que eu vi o filme Nosso Lar, mas que não tem nada a ver com esse, é só que aqui é uma outra colônia, e Nosso Lar é uma colônia, né? Mas no filme do Nosso Lar, ele retrata muito a história do André Luiz. Aqui retrata, né, porque a protagonista é a Patrícia. Ela fala sobre a vida dela, mas o ponto de tração desse livro é mostrar como é a colônia. E é muito legal, é muito interessante, assim. E ela não fala só... Assim, eu também não li, eu tenho que ler do Nosso Lar, né? Eu vou ler em algum momento. Provavelmente no livro deve ser muito mais detalhado do que no filme, obviamente. Mas aqui ela fala muito sobre outras histórias além dela. Ela conta muito sobre como é a colônia espiritual de São Sebastião. Então, eu estou amando. E a leitura é muito gostosa, porque a Patrícia, quando ela desencarnou, ela tinha 19 anos. Então, a escrita dela é tipo assim, muito juvenil, é muito leve. E a letra é muito grande e... É um livro muito, assim, bonitinho, fofo, pra não ter de outras palavras, né? Então, eu tô gostando bastante e tô curtindo. Essa atualização tá ficando muito grande, meu Deus, esse vlog vai ficar enorme. Tá bom. Até a próxima atualização, e na próxima atualização eu vou ter terminado esse livro e vou dizer pra vocês o que eu achei. Oi, gente! Vamos finalizar esse vlog. Esqueci de uma coisa, pegar um livro, peraí. Ai, gente, finalmente um outro cenário, né? Acho que vocês já deviam estar cansados lá da estante atrás. Vim pra sala. Vamos lá, finalmente! Hoje é dia 31 de julho, depois de 1 mês e meio. Finalmente, hoje eu terminei Perto do Coração Selvagem. Graças a Deus. Eu não aguentava mais, não aguentava mais. Não no sentido de... É que vocês vão entender. Esse livro foi muito difícil, a leitura dele. Acho que também é uma coisa que eu já comentei ao longo desse vlog, que a leitura dele você tem que se dedicar. Gostei pouco, né? A leitura dele você tem que se dedicar, porque são muitas reflexões, é um jeito novo de
de contar histórias. Eu acho que eu nunca li uma história dessa forma, que não explica, assim, mudou de ponto de vista, aí você tem que se adaptar, mudou de cena, mudou de pensamento, e aí você não sabe se a autora tá falando a verdade com você. No final, você descobre que pode ser que alguma coisinha que ela disse ali com você, pode ser que não seja muita verdade, sabe? E aí você tem que estar sagaz. E aí isso meio que cansa um pouco. Você tem que estar prestando atenção. E eu gostei muito. E uma coisa que eu falei pra um amigo meu hoje, quando eu terminei de ler, eu falei assim, eu tive muita dificuldade de ler esse livro. Eu podia muito bem odiar esse livro, mas eu adorei. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque é uma coisa nova. Eu nunca li Clarice Lispector antes, um romance, né? Eu já tinha lido contos dela dentro daquele livro Felicidade Clandestina, mas eu nunca li uma história inteira. Então, e ela é muito revolucionária com a forma de escrever, pelo menos pelo que eu já estudei sobre ela e pelo meu ponto de vista também. Ela é pós-modernista, mas ela também não se qualifica como pós-modernista, então é bem interessante isso. E eu tenho algumas anotações aqui que eu queria falar sobre esse livro. Eu não fiz um roteiro. Eu li esse livro muito na forma dela escrever essa história. E é isso, assim, ela fala, de alguma forma, ela mostra como é catártico ela escrever essa história. E tem muitas passagens que eu achei muito interessantes, inclusive eu acho que eu até vou fazer 1 ou 2 shorts de algumas passagens aqui no YouTube, porque eu gostei muito, assim, de algumas... Tem umas frases que são famosas, né? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma frase famosa, que eu anotei no post-it. Peraí, gente. Então, gente, não achei a frase, que até procurei um pouquinho aqui. Mas eu peguei meus post-its pra falar um pouco mais ou menos de coisas, de pensamentos que eu precisei escrever em certo momento. Eu podia ter até feito uma fichinha com papel, só que eu acabei não fazendo. Mas eu peguei post-it e fui botando assim na entrada do livro. E basicamente a história do livro se passa com Joana, em que ela é uma menina órfã, né? A gente não sabe direito quem foi a mãe dela, porque mal se toca no nome da mãe na história. Toca um pouco no início, mas assim, é como se realmente não existisse. E acredito que talvez ela não tenha tido muito contato com essa mãe. E talvez ela tenha morrido de alguma doença. Pela vaga lembrança que eu tenho, é isso, que ela morreu com alguma doença. Mas acho que Joana não teve muito contato com essa mãe. E ela morava com o pai. E ela era bem pequena, eu acho. Talvez devia ter no máximo, ela não fala sobre idade, tá? Mas no máximo devia ter no máximo estourando 12 anos, assim. Porque ela fala que ela era criança, então ela tinha uns pensamentos de criança e o jeito que ela fala e tal. E realmente, assim, às vezes você sente a criança sendo criança, ela brincando com as coisas, brincando com as palavras, brincando com o fato de ter um galinheiro no vizinho e ela olhava pro galinheiro, sabe? Tinha algumas situações que fazia a gente se conectar com essa criança que ela construiu, né? O interessante desse livro é que é isso, assim, principalmente no início do livro, que ela brinca muito com essa questão da linha do tempo, que a gente tem umas cenas dela criança, umas cenas dela adulta, umas cenas falando que ela já é casada e umas cenas contando ela criança. Aí depois mostra umas cenas, aí vai mostrando aos poucos o que aconteceu na vida dela até chegar naquele ponto de casada, e depois de casada acontece um monte de coisa também. É uma reviravolta. Por isso que o livro é dividido em 2 partes também. E na primeira parte, o pai dela falece, a gente não sabe do que, ele morreu, e ela vai morar com os tios. Os tios recebem ela de braço aberto e tal. Só que eles não vão se adequando com o jeito da Joana. Eles acham, principalmente a tia, acha a Joana uma criança muito estranha, provavelmente uma adolescente ali muito estranha, até o momento que Joana rouba uma coisa numa lojinha. A tia dela tava com ela nesse momento e viu e tal, percebeu que assim, a Joana era mau caráter. E ela não sentia remorso em relação a isso. Aí a tia dela, assim, histérica, quis botá-la no internato. Falou, eu não sei se... Acho que era o irmão dela. O irmão dela, que era o pai da Joana, né? Falou, o pai dela ia achar melhor e tal. Não ia, porque o pai tratava ela muito bem. Assim, não tratava ela muito bem também, não. O pai dela, ele
ele deixava ela livre, eu acho. E talvez acho que era essa a sensação que Joana tinha de amor com o pai, era isso. Que ele era um pouco rabugento e tal, mas ele deixava a Joana ser a Joana, sabe? E ela era uma criança, né, obviamente. Mas aí ela vai morar com a tia, né? E a tia tem esse piripaque, né, nesse dia. E aí decide colocá-la no internato. Joana ouve a tia falando isso pro marido dela, que é o tio, né? Que a gente não sabe o nome de ninguém, é só a tia e o tio. E chama a Joana de víbora. Joana fica com isso na cabeça também a vida toda. De que ela é uma víbora, que ela mente, blá blá blá. Que ela não presta, né? E aí ela vai pra esse internato, né? Aí tem uma passagem muito curta do internato, não fala direito o que ela sofreu lá, mas provavelmente ela deve ter sofrido alguma coisa. E ela, depois, é isso que... Tem um lapso, assim, na história da Joana, que a gente não sabe o que ela faz da vida. A gente não sabe qual é a profissão dela, a gente não sabe onde ela mora, a gente não sabe nada. Só pula do internato, pula pra ela já casada. Então a gente realmente não sabe e termina sem saber, tá? Spoiler, né? E aí ela casa com o Otávio, aí depois de Otávio Otávio faz umas coisas com ela, Otávio, a gente fica se perguntando, será que esse casamento é legal mesmo? Porque ela fala de que ela é muito sozinha, que ela é muito solitária, que... aí tem momentos que o Otávio que tá falando, a gente pensa, será que ele ama ela? Porque ele é meio estranho, sabe? E aí aparece uma terceira personagem, que é a Lídia. Ah, não falei do professor, né? Mas o professor acho que nem é tão importante assim. O professor, ele era um professor antes da Joana ir pro internato, ela tinha um professor que ela tinha uma admiração por ele, e esse professor era casado, era um galinha, só que, tipo assim, a Joana era apaixonada por ele e tal, só que ela nunca ficou com ele, e teve uma vez que ela fugiu da casa desse professor, num dia aleatório lá. No dia que ela ouviu que ela era víbora, pela tia, aí ela foi pro internato, né, e aí depois tem esse lapso e ela é casada. Aí, quando ela é casada, ela tem uma outra personagem que entra na história, que é a Lídia. E a Lídia, acontece uma revolução, que eu não vou contar agora o que é, no casamento da Joana. Tudo depois se desenrola a partir disso, né? Só que em alguns momentos, tem umas cenas... deixa eu ver aqui. Eu falei da casa dos tios. Tem alguns momentos na história que parece que você tá vendo um filme, assim. Eu botei até aqui, ó. Não sei se eu já contei pra vocês. Página 62 e 63. Parece a cena de um filme. Muda a cena de um momento pro outro. Que ela tá no internato e depois tá na casa dos tios, depois vai pro internato. A gente sabe que o Otávio é advogado, provavelmente, porque ele mexe com livros de direito. E isso é o único símbolo que a gente tem. Mas a gente não sabe qual é a profissão da Joana. Talvez ela não seja nada, né? Porque a gente tá falando de um livro escrito em 1943. Mas é muito estranho porque ela não fala muito sobre nada em relação a isso. E ao mesmo tempo ela fala pra Lídia em um momento: Lídia, você deveria trabalhar pra acontecer isso. E a gente fica assim: Joana, o que você faz da vida? Não sei o que tu faz. Tá, eu botei aqui. Será que ele gosta realmente dela? O Otávio. E aqui, uma coisa interessante é que a Clarice Lispector, ela é formada em Direito, pra quem não sabe. Ela escreveu esse livro com 23 anos de idade. Não sei se ela já estava formada nessa época, mas claramente dá pra ver como ela não gosta de direito. E o que atraiu ela ao direito foi, provavelmente, cuidar de outras pessoas, pelo que eu entendi. E ela estava muito satisfeita com o que ela descobriu da carreira de direito. E aí dá pra ver claramente que ela sintetiza isso na personalidade de Otávio. E Otávio, eu acho que tem um momento que ele fala, tenta expressar de alguma forma sobre isso. Joana sente muito sozinha nessa relação com o Otávio. E ela conversa muito sobre essa questão de liberdade e solidão. Liberdade e solidão. Ela fala muito sobre bondade, que ela é má. E ela exemplifica vários momentos na vida dela que ela não foi boa. Só que tem uma página do livro que ela fala sobre bondade. E aí, nesse momento, eu percebo que o bondade pra Joana não é a bondade de ser bom e não ser bom. Na verdade, ela não se vitimiza. E eu acho que isso é um link pro final da história e pra toda a história no geral. Que as coisas vão acontecendo com Joana, muitas pessoas
pessoas atropelam ela na vida dela, machucam ela, e ela segue em frente. E é isso que ela cobra da Lídia, que a Lídia é um personagem que ela fala que a Lídia é forte, sei lá o quê, mas a Lídia, eu sinto que a Lídia ela se vitimiza um pouco. E até mesmo a Joana fala na cara da Lídia isso. Só que ela não se percebe dessa forma, não percebe o quanto ela é forte, né? Talvez mais pro final do livro. E a tia dela fica assombrando os pensamentos dela. Vamos ver. A Joana mente pra gente, como eu já falei. Ela fala muito sobre círculos da vida, de acontecimentos que acontecem em círculos. Tanto é que tem os capítulos são nome de alguma coisa. Então, o pai, a mãe. Eu passei que a mãe a gente nem sabe quem é. O passeio de Joana. Aí o banho. Otávio. O casamento. E essas algumas coisas aqui, tipo a tia, Otávio, casamento, Lídia, realmente são tipo assim, bloquinhos da vida de Joana que vão se linkando. E como cada um interfere no outro. E mais uma coisa que eu achei interessante é o quanto a Clarice, em alguns momentos, ela vai fazendo uma metalinguagem. Em alguns momentos ela deixa claro que ela tá falando com o autor. Qual vai ser o final da história de Joana? Tem uma hora que ela pergunta isso. Em alguns momentos parece que realmente ela tá conversando com o leitor de uma forma talvez um pouco sutil e só percebe quem tá atento ali. E é interessante, porque assim, é o primeiro livro dela, então provavelmente ela realmente tá se perguntando como que eu vou terminar a história de Joana? O que vai acontecer a partir daqui, né? E ela mesmo meio que se critica no final do livro, no final, ela fica repetindo uma expressão em latim que é de profundis. Eu não sei o que significa, depois eu tenho até pesquisar. E ela fala alguma coisa e fala de profundis. Aí ela muda de pensamento. E aí, nossa, eu tô parecendo louca falando essas coisas, né? Mas é isso. Clarice Lispector deixa a gente maluca. No final, a história do início se interliga com o final e o pai dela, a gente percebe o quanto a presença do pai foi importante na vida da Joana e o quanto ela ter esse retorno ao pai, esse retorno às coisas do pai, o quanto isso faz sentido para uma continuidade de não se sentir sozinha no mundo, sabe? Deixa eu ver mais alguma coisa. E a gente não descobre qual é a profissão de Joana. Mas acho que, como ela faz essa metalinguagem, a Clarice, de escritora, por que não a Joana não poderia ser uma escritora, né? Tá? Então eu falei muito, mas realmente esse livro, ele é bem reflexivo. E entendo quem fale que não gostou dele, porque realmente é difícil. E também entendo quem fale que amou. Eu estou... não sei onde eu estou. Eu tô ali amando, odiando. Odiando não. Eu tô mais perto do amando do que odiando, tá? Não foi 5 estrelas pra mim, por causa talvez dessa dificuldade, talvez também pelo fato de ser o primeiro livro da Clarice. Em alguns momentos eu me senti muito truncada, não conseguia avançar na leitura, e eu gosto de leituras que eu me sinta... que fluam bem, e eu não senti isso nesse livro. Acredito que ela consiga fazer isso ao longo dos outros livros dela, que ela vai pegando mais facilidade e tal. Mas, assim, foi uma ótima experiência, super indico. E uma dica leiam em momentos que vocês, sei lá, estejam de férias. Tem um momento pra vocês refletirem sobre a história, porque a história é bem gostosa. Tá, vamos lá, gente. Da Violetas na Janela, eu acho que eu não vou ficar falando mais sobre ele aqui, porque eu tô lendo ele bem devagarzinho e ele é um projeto pessoal. Tudo bem que, assim, Clarice também é pessoal, né? Eu não tô com pressa. Talvez, se eu demorar 1 ano pra ler esse livro, pra mim tá de boa. Então eu não vou trazer mais ele aqui. Mas saibam que quando eu terminar eu falo, tá? Mas não vou trazer ele mais no canal, mas só pra dizer que eu continuo lendo. E a última vez que eu falo dele, antes de terminar, no caso. E tô na página 154. Vou começar agora um livro, deixa eu pegar aqui no Kindle, porque... já tá.
A Rebelde do Deserto é um livro, já 2015 eu acho esse livro, mas eu vi boas indicações em relação a ele. Eu não tô sabendo descobrir qual é a data. Mas não é um livro novo, já é um livro antigo, e que se passa no deserto. E é uma trilogia. Me interessei por ele e é isso. Agora essa é a minha leitura. Não sei se o próximo vlog eu vou fazer que nem esse de esperar terminar o livro pra falar como que foi. Porque também eu não sei se talvez eu não demore tanto pra ler esse livro. Vamos ver. Não sei se vou demorar um mês pra ler. Mas, porque às vezes tem alguns livros, tipo assim, tem romance que eu leio em 2 dias, 3 dias. É porque o da Clarice realmente foi mais dificinho. Um mês e meio. Ai, o que eu tava falando? Nem lembro mais. Então, gente, vamos finalizar esse vlog. Já tá muito tempo, eu tô há muito tempo falando com vocês. Até o próximo vlog. Um beijão e tchau, tchau.